Revista Espírita do mês de fevereiro de 1858 apresenta Sr. Home, no seu primeiro artigo. Os fenômenos realizados pelo Sr. Home produziram tanta sensação como vieram confirmar os maravilhosos relatos chegados de além-mar, a veracidade dos quais se ligava uma certa desconfiança. Mostrou-nos ele que, deixando de lado a mais larga margem possível devido ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade de fatos que se cumpriam fora de todas as leis conhecidas. Tem-se falado do Sr. Home, e de várias maneiras. Confessamos que seria exigir demais que todo o mundo lhe fosse simpático, uns por espírito de sistema, outros por ignorância. Queremos até admitir, nestes últimos, uma opinião conscienciosa, visto que, por si mesmos, não puderam constatar os fatos, mas se, em tal caso, é permitida a dúvida, uma hostilidade sistemática e apaixonada é sempre inconveniente. Em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Se acreditam no progresso, do qual se dizem apóstolos, que sejam, pois, coerentes consigo mesmos e não atraiam para si a censura que dirigem aos outros, negando o que não compreendem. Voltemos ao Sr. Home. Chegado a Paris no mês de outubro de 1855, achou-se, desde o início, lançado no mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque, quanto mais elevado e esclarecido é esse mundo, menor é a suspeita de se deixar benevolamente enganar por um aventureiro. Essa mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se: quem é o Sr. Home? Para viver neste mundo, para fazer viagens dispendiosas, disse, é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por pessoa poderosa. Sobre esse tema, levantou-se um sem número de suposições, cada qual mais ridícula. O que não se disse de sua irmã, que ele foi buscar há cerca de um ano? Comentava-se que era médium mais poderosa que ele, que ambos deviam realizar prodígios de fazer empalidecer os de Moisés. Várias vezes nos dirigiram perguntas a esse respeito. Eis a nossa resposta. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele não gosta nem procura publicidade. Se tivesse vindo com propósitos especulativos, teria corrido o país, lançando mão da propaganda em seu auxílio. Teria procurado todas as ocasiões de se promover, mas as evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações. Contudo, nada pede a ninguém. Malgrado sua reputação, o Sr. Home não é, pois, de forma alguma, o que se pode chamar de um homem do mundo. Sua vida privada pertence-lhe exclusivamente. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de indagar como vive, sem cometer uma indiscrição. É mantido por pessoas poderosas? Isso não nos diz respeito. Tudo quanto podemos dizer é que, nesta sociedade de escola, ele conquistou amizades reais e fez amigos devotados, ao passo que um prestidigitador a gente paga, diverte-se e ponto final. Não vemos, pois, no Sr. Home mais que uma coisa:
um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa, e tudo quanto deve interessar a quem quer que não seja movido apenas pela curiosidade. Sobre ele, a história ainda não abriu o livro de seus segredos. Até lá, ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos, que ele trouxe a Paris para sua educação. É bem simples, como se vê, bem prosaico para os amantes do maravilhoso. O Sr. Daniel Douglas Home nasceu perto de Edimburgo, no dia 15 de março de 1833. Tem, pois, hoje 24 anos, descendente de antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de maneiras simples e suaves, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com os poderosos não lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz alarde de sua maravilhosa faculdade. Nunca fala de si mesmo, e se numa expansão de intimidade conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz e jamais com a ênfase própria das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. Diversos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem por isso excluir as comunicações inteligentes. Contudo, as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão mais especial. Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar a outro no espaço. Instrumentos musicais produzem sons melodiosos. Seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e frequentemente vos abraçam, até causar dor. Na presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar, sem qualquer apoio e a vários metros de altura. Do que nos foi ensinado sobre a classe de espíritos que em geral produzem esses tipos de manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home esteja em contato somente com a classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e asas, qualidades morais que o distinguem, devem, ao contrário, granjear-lhe a simpatia dos espíritos superiores. Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos dos cegos de maneira enérgica, sem que, para isso, seja privado das comunicações de ordem mais elevada. É uma missão que aceitou, missão que não está isenta de tribulações nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança, sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo de guarda. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece prender-se ao corpo somente por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo dos espíritos que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforços, entrando mais facilmente que os outros em comunicação com os seres invisíveis. Essa faculdade
se lhe revelou desde a mais tenra idade, com a idade de 6 meses. Seu berço se balançava sozinho, na ausência da ama de leite, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, ele era tão débil que mal podia se sustentar. Sentado sobre um tapete, os brinquedos que não podia alcançar deslocavam-se por si mesmos e vinham pôr-se ao alcance de suas mãos. Aos 3 anos, teve suas primeiras visões, não lhes conservando, porém, a lembrança. Tinha 9 anos quando sua família fixou-se nos Estados Unidos. Ali, os mesmos fenômenos continuaram com intensidade crescente, à medida que avançava em idade. Embora sua reputação como médium não se tenha estabelecido senão em 1850, época em que as manifestações espíritas começaram a popularizar-se naquele país. Em 1854, veio à Itália. Como dissemos, por motivos de saúde. Surpreendeu Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido à fé católica, nesta última cidade, viu-se obrigado a romper relações com o mundo dos espíritos. Com efeito, durante 1 ano, seu poder oculto pareceu havê-lo abandonado. Mas, como esse poder está acima de sua vontade, findo esse tempo, conforme lhe anunciara o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram, com nova energia. Sua missão estava traçada. Deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para revelar-nos, por meio de sinais patentes, o poder que domina todas as grandezas humanas. Se o Sr. Home, como pretendem certas pessoas que julgam sem haver visto, fosse apenas um hábil prestidigitador, sem dúvida, teria sempre à sua disposição, em sua sacola, algumas peças com que pudesse simular suas mágicas, ao passo que não é senhor de produzi-las à vontade. Seria-lhe impossível dar sessões regulares, pois, muitas vezes, justamente no momento em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta lhe faltaria. Algumas vezes, os fenômenos se manifestam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto em outras é incapaz de os provocar, circunstância pouco favorável a quem quisesse fazer exibições em horas certas. O fato seguinte, tomado entre 1000, é disso uma prova. Desde mais de 15 dias, o Sr. Home não havia obtido nenhuma manifestação, quando, almoçando em casa de um de seus amigos, com mais 2 ou 3 pessoas de seu conhecimento, de repente ouviram-se golpes na parede, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um doméstico trouxe a bandeja de chá e preparava-se para colocá-la sobre a mesa, situada no meio do salão. Embora bastante pesada, a mesa se elevou subitamente, destacando-se do solo a uma altura de 20 a 30 centímetros, como se fora atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou-a escapar e a mesa, de um pulo, lançou-se em direção ao canapé, vindo cair diante do Sr. Home e de seu amigo, sem que nada do que estava em cima se tivesse desarrumado. Esse fato não é absolutamente o mais curioso entre aqueles que temos para relatar, mas apresenta essa particularidade digna de nota, a de ter se produzido espontaneamente, sem provocação, em um círculo íntimo, do qual nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos semelhantes, necessitava de novas provas. E seguramente não era o caso para o Sr. Home
exibir suas habilidades, se habilidades existissem. No próximo artigo, citaremos outras manifestações. Fim.